O Diabo no Campanário, Edgar Allan Poe. A cidade chamava-se Wonderwoldermith. Não sei quase nada sobre o seu significado. Se algum leitor estiver interessado em saber, poderei indicar as fontes de informação. Não creio, porém, que a consulta vai adiantar muito. É tudo muito complicado e desnecessário. O que interessa mesmo... esqueci de dizer logo no início, é o melhor lugar do mundo. Ou era. E é sobre isso que lhes quero falar. Creio que muito pouca gente tem visitado esse lugar. É bastante afastado de toda e qualquer estrada principal. Por isso mesmo foi fácil conservar, desde o seu início, a mesma aparência que tem hoje. Agora é que começam as alterações. O relato que vou fazer servirá para esclarecer-lhes a respeito dessa cidade excepcional e também para fazer-me conseguir a solidariedade de todos para melhorar a situação catastrófica em que se encontra no momento. Não sou historiador, portanto, não lhes falarei da data de sua origem, de sua importância no meio das outras cidades. Esse é mesmo um caso à parte. Sei que é um lugar muito antigo. Tudo ali é antigo, se conserva como no começo. O homem mais idoso dali não poderia se recordar da menor diferença em qualquer pormenor de seus aspectos. Realmente, suponho que a simples sugestão de tal possibilidade seria considerada um insulto. A cidade não muda, mas também ninguém está interessado em que mude. O vilarejo localiza-se num vale perfeitamente circular. 1/4 de milha de circunferência, inteiramente circundado por morros, de elevação suave, todos. Mas o cimo de nenhum deles a população até hoje se aventura a ultrapassar. Todos acham isto um bom motivo para crer que absolutamente nada existe do outro lado. São 60 casinhas em fila contínua, contornado a orla do vale bem redondo, plano e totalmente recoberto de ladrilhos lisos. Os fundos de todas as casinhas dão para os morros, e todas as ferrentes voltam-se para o centro da planície. Todas as casas têm um pequeno jardim à frente, com uma alameda circular, um relógio de sol e 24 repolhos. As construções são todas exatamente iguais, e não há meio de se distinguir uma da outra. A arquitetura é extravagante, talvez devido à antiguidade do estilo. As casas são feitas de pequenos tijolos cozidos, vermelhos, com as extremidades negras de miúdo, que as paredes dão a impressão de um gigantesco tabuleiro de xadrez. As janelas são pequenas e profundas. Há trabalhos de entalhe em todas as casas, em madeira escura, os desenhos quase todos iguais. As casas são tão parecidas no interior como no exterior. Os móveis distribuem-se num mesmo plano, tudo de madeira escura, pernas retorcidas e pés desproporcionais. Nas vigas largas, há repolhos esculpidos, e nos vasos, arranjos de repolhos no lugar de flores. As lareiras são grandes e fundas, têm aparência ameaçadora, o fogo sempre aceso, e nele sempre um pote cheio de sauerkraut e porco. Em todas as casas, a mesma coisa, sempre uma pessoa vigiando as coisas no fogo, de aparência física sempre parecida, e todas seguram um pequeno relógio holandês. Os meninos ficam no jardim, todos parecidos, com roupas semelhantes, e fazem o mesmo tipo de brincadeira. Têm todos um relógio achatado na mão direita. Na porta da frente, numa cadeira de braços, senta-se o dono da casa. Assemelha-se em tudo aos meninos, só que em tamanho maior. Como eles, também tem um relógio. Cuida de algo muito importante que vou lhes explicar. Como que vigia, sem descanso, uma torre. Sim, um campanário, porque nesta torre há um relógio
colocado bem no meio da planície. O campanário é a sede do conselho da cidade. Os membros desse conselho são homens inteligentes, gordos e baixos, de olhos redondos e queixos duplos. Os casacos, as fivelas dos sapatos são maiores do que os que usam os habitantes comuns de Vondervoltemitz. Desde que passei a morar nessa cidade, vi o conselho tomar 3 resoluções importantes. É errado alterar o bom e velho curso das coisas. Não há nada tolerável fora de Vondervoltemitz. E, sempre, sempre conservaremos nossos relógios e nossos repolhos. Acima da sala de reuniões do conselho fica propriamente o campanário. Ali existe um motivo de orgulho e admiração de todos da cidade: o grande relógio. E é para este objeto que os olhares dos velhos senhores se voltam quando se sentam em suas cadeiras. Há um homem cuja função é só zelar pelo relógio, e nunca se ouviu falar no menor problema com um instrumento. A simples ideia de um enguiço no relógio seria considerada uma heresia. A vida inteira, o grande sino tem batido regularmente as horas. E o mesmo se dá com todos os outros relógios na cidade. Nunca existiu lugar mais perfeito para se marcar a hora certa. Quando o imenso badalos dizia 12 horas, todas as gargantas respondiam como um eco. Em suma, aquela boa gente adorava os seus repolhos em conserva, mas logo depois venerava seus relógios. Quanto ao homem do campanário, era idolatrado, já por sua função preciosa e também pelo fato de ter um emprego rendoso, sem obrigação de trabalho nenhum. Todos o respeitavam. Até os porcos o prezavam com mais reverência. A cauda de suas casaca era mais comprida. Seu cachimbo, suas fivelas do sapato, sua barriga eram muito maiores que os dos outros velhos senhores da cidade. Até seu queixo não era duplo, era triplo. Pelo que lhes acabo de dizer, é difícil admitir que a felicidade de Vondermitz sofresse alguma desgraça. Mas aconteceu. Há muito existe entre os habitantes mais sensatos um dito de quem nenhuma felicidade pode vir dos morros. Essa palavra parece conter uma profecia. Anteontem, quando faltavam 5 minutos para o meio-dia, surgiu um objeto de estranha aparência no alto dos morros. Isto atraiu a atenção dos velhos senhores. Eles passavam a vigiar o fenômeno, mas continuavam atentos ao relógio da torre. Faltando 3 minutos para o meio-dia, todos puderam verificar que o estranho objeto era um homem. Muito pequeno, parecia vir de outras terras. Desceu do morro com grande pressa. Era realmente a pessoa mais insignificante, menor, que se vira por ali. Sua pele era escura, o nariz recurvo, olhos redondos, boca larga. Vivia rindo, de orelha a orelha. Pelo menos dava esta impressão. Bigode, barba, e nada mais se podia ver no seu rosto. Cabelos encaracolados. Vestia um terno apertado, com cauda negra de pinguim. Sapatilhas achatadas. Para dizer a verdade, apesar do riso, o tal sujeito tinha um rosto sinistro. O andar saltitante rodopiava aqui e ali, e não parecia ter nenhuma ideia a respeito do ritmo nos passos. Foi assim que ele se lançou num voo, exatamente para o alto do campanário. Ali o homem vigia. Quando viu, ficou assombrado. Logo o indivíduo o agarrou pelo nariz e o colocou fora de combate. Faltava agora meio segundo para o meio-dia. O sino estava para bater e todos olhavam seus relógios. O indivíduo estava lá, ninguém sabia em que se ocupava ele. Estavam todos ocupados em prestar atenção às badaladas.
E elas começaram. 1, disse o relógio. 1, repetiram todos os senhores em suas cadeiras. 2, continuou o grande sino. 2, repetiram todos os ecos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e todos responderam. 11, disse o grande relógio. 11, responderam os menores. 12, disse o grande. 12, repetiram todos satisfeitos, baixando as vozes. Mas o grande sino ainda não terminara. 13, disse ele. O diabo! Assombraram-se todos os pequeninos senhores, idosos em suas cadeiras, deixando cair o cachimbo e recruzando as pernas direita e de cima dos joelhos esquerdos, todos ao mesmo tempo. O diabo! Gemeram. 13, 13, santo Deus, são 13 horas! Não vou descrever a cena que se seguiu. Foi um tumulto geral. Uns estavam com fome, outros gritavam que o repolho já devia estar queimado. Todos, em grande agitação, puseram-se a fazer todas as coisas com a maior pressa para tirar o atraso. Os homens tiravam baforadas dos cachimbos com tanta rapidez e fúria que todo o vale logo ficou coberto por uma fumaça espessa. Os relógios e os repolhos entalhados na mobília começaram a dançar. Alguns relógios continuavam a bater horas, como se estivessem enfeitiçados. Seus pêndulos se retorciam. Os animais gemiam, miavam, gritavam. Correndo como loucos, formou-se a mais abominável das confusões. Os objetos voavam, indo de encontro ao rosto das pessoas. Era um conjunto de loucura, algazarra e confusão. Horrível de se ver. E o vil patife, no alto do campanário, se esforçava o máximo para que reinasse o caos entre os tranquilos habitantes do vale. Segurava a corda do sino entre os dentes e continuava movimentando a cabeça. Foi tamanho destardalhaço que meus ouvidos ainda ressoam. Com as coisas neste lamentável estado, parti daquele lugar com grande desgosto. Agora peço a ajuda de todos, os que amam a hora certa e uma boa conversa de repolho e a tranquilidade. Vamos seguir juntos para lá e restaurar a antiga ordem das coisas em Volter Voltemitz, expulsando aquele sujeitinho da torre do grande relógio. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal e deixem o like. Se não, deixem o dislike e digam por que vocês não gostaram. Divulguem o canal, por favor. Falem para os seus amigos que gostam de terror, para os seus amigos góticos, enfim. Divulguem o canal. E é isso aí. Eu sou Paul Lovecraft e durmam com o diabo.